seguindo adiante, aliás, vamos falar um pouquinho ainda sobre reforma da Previdência. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, disse hoje que a reforma é o plano A do presidente Temer. Segundo Marum, é o plano A de aprovar. A declaração foi uma resposta ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que disse ontem que não estava otimista com a votação da proposta em fevereiro. Em seguida, o vice-presidente da Câmara, o deputado Fábio Ramalho, afirmou que não acredita na votação da reforma. E em visita oficial a Nova York, Maia tem dado entrevistas diariamente e sobre a Previdência admitiu que não será fácil votá-la, mas frisou que se passar de fevereiro, ela não sai do papel em 2018. E questionado sobre essa visão negativa, Maia negou o pessimismo e deu a seguinte declaração, tem uma aspas aqui do que disse Rodrigo Maia: eu não posso ir para nenhum ambiente no Brasil ou no exterior e mentir. Já tem muito político mentiroso no Brasil, né? Disse ele. Acho que chega. Está na hora da gente falar a verdade e a reforma da Previdência não é uma votação simples. Fecha aspas. Ô Luciano, eu vou começar com você. O que você achou um pouquinho desse pessimismo do Rodrigo Maia? Mas acho que já puxando aqui, lendo essa aspas, vendo essa aspas aqui do Rodrigo Maia, senti uma pontinha de discurso também de um pré-candidato também, né? Tá falando que político mente muito, que não adianta falar bobeira, enfim. O que você achou dessa fala do Maia lá em Nova York hoje? Ele já está articulando a candidatura dele, já está fazendo viagens, já pretende viajar inclusive pelo país antes do Congresso voltar a trabalhar em fevereiro. Agora, é preciso também admitir, há um certo desconforto dentro do governo e dentro do Congresso Nacional com relação à reforma. O vice-presidente da Câmara, Fábio Ramalho, hoje disse inclusive que, na opinião dele, 2018 devia ser para discutir os pontos da reforma, porque o governo está explicando mal, a população ainda não sabe do que se trata, e que votação mesmo devia ficar para o ano que vem. O André Azar, ele também falou do Bolsa Família, diz que escraviza as pessoas, admitiu também que pode ser aí candidato à presidência caso melhore o seu desempenho nas pesquisas, mas acho que ele já é um pré-candidato, né? Acho que tá muito claro, né? Tá falando sobre o Bolsa, ele tá falando de tudo, o que você quiser ele fala. Não, ele tá soltinho. Até o Michel Temer pode ser candidato à presidência se melhorar nas pesquisas. Qualquer um pode ser candidato à presidência se melhorar nas pesquisas. Que obviedade é essa, Rodrigo Maia? Ele é sempre cansado, né? Suadinho. É cansado quando é a matéria importante. Concordo com o Carlos Marum, amigo do Madureira. Plano A. Reforma da Previdência, da Presidência também, mas isso é outra história. Deveria ser um motivo de mobilização imediato. Ele não deveria, inclusive, estar viajando. Deveria estar no Brasil trabalhando pela reforma que diz ser dele também. Mas não, está lá fazendo política. Eu vou insistir na tese aqui do Rodrigo Maia, não há chance de esse senhor ser presidente da República, porque não tem voto. Não tem voto. Tem menos voto do que o Carlos Marum. Essa que é a verdade. Ele está lá se cacifando para ser alguém importante na disputa. Assim como estão todos. Está lá fazendo política, tentando recolocar o DEM naquele lugar que foi do PFL lá atrás, dos governos Fernando Henrique. Lugar que o PFL perdeu por incompetência, virou DEM, mas sobretudo caçado pelo PT, caçado pelo Lula. E isso o Rodrigo Maia não entendeu ainda. Essa ideia, se ele quer ter continuidade, falou do discurso de centro, atacou as políticas sociais do Lula, muito bem, fez aliás uma declaração dura em relação à justiça, à interferência da justiça na política, muito bem. Mas se o Rodrigo Maia não aprendeu nada com a quase extinção do DEM lá atrás, ainda está em tempo. Se ele acha que pode rachar esse balaio de gatos que ele chama de centro, rachar com várias candidaturas, estimulando inclusive outras, a dele, Meirelles, Alckmin, Luciano Huck, todo mundo disputando esse espaço, para que ninguém chegue ao segundo turno ou que chegue fraco ao segundo turno, o PT agradece. O PT que já tentou destruir, quase destruiu o DEM. Esse pessoal precisa aprender alguma coisa sobre política, é deputado federal há muito tempo. Volta dos Estados Unidos e vem aprovar a reforma da Previdência, Rodrigo Maia. Vem trabalhar por ela. O senhor é presidente da Câmara. Inclusive o seu sucessor, o tal do Fábio Ramalho. Aliás, o sujeito não pode sentar numa cadeira, né? Rodrigo Maia viajou, o Fábio Ramalho assumiu, tá barbarizando, volta, reassume o seu lugar e faz política aqui pelos interesses estruturais do Brasil.
Aí, depois, se o senhor tiver conseguido liderar, como diz que pretende, a reforma fundamental, a da Previdência, aí o senhor terá algum cacife político, não para ser presidente, nunca terá, mas para ser, de repente, presidente da Câmara de novo, porque hoje o senhor é presidente de forma ilegal e inconstitucional. O Madu, você acha também que o Bolinha tá soltinho aí, como você diz? Não, o Bolinha, né? O namorado da Luluzinha, o Bolinha, ele está animadíssimo com a possibilidade de vir a ser candidato, né? Porque ele é uma espécie de Forrest Gump da política brasileira. Ele, de repente, se viu alçado ao cargo de presidente da Câmara dos Deputados, o segundo, né, o terceiro, tirando, já que tem o vice-presidente, na linha de sucessão. Hoje, como é o vice-presidente que assumiu, ele é o segundo na linha de sucessão da presidência. E imagine um negócio desse, mas eu acho... eu concordo com o Carlos Andreasa, ele não tem estatura, né, em nenhum sentido, né? Talvez a única coisa que ele tem é circunferência para ocupar um cargo da natureza como presidente da República no Brasil. O que eu queria salientar é essa ideia que se tem nos nossos três poderes, né? Na nossa sociedade, de uma maneira geral, essa ideia assim, de férias, as pessoas enforcam dias, tiram férias, o judiciário, então, é campeão absoluto disso, o legislativo também não perde tempo, enfim, eu fico imaginando uma situação maluca, né? Porque a reforma da Previdência, pessoal, não é uma questão de governo, não é de interesse do Rodrigo Maia, não é de interesse do PT, do PSDB, é de interesse do Estado brasileiro. É uma questão técnica, é uma equação, entendeu? É tipo uma operação que o médico diz que assim, você vai ser operado amanhã. Você não discute com o médico, você sabe que tem que ser operado amanhã. Mas não. Se faz uma mistura, talvez para a nossa classe política ser tão vil, a mistura uma questão de Estado com uma questão política de governo, de tirar vantagem. Eu fico imaginando, e ainda mais agravado com esse negócio de férias, né? Então não se resolve nada, porque estamos em janeiro, então o presidente da Câmara vai para os Estados Unidos, os juízes todos viajam, o Gilmar Mendes, então, cada vez mais vai para Portugal, não sai de lá. Então imagine se, por exemplo, a Bolívia invadisse o Brasil agora em janeiro, né? O Evo Morales resolve invadir o Brasil, aí você tem que reunir o Congresso para declarar estado de guerra. Mas não ia conseguir. Você não ia conseguir, porque está todo mundo de férias. Tinha que esperar voltar das férias para declarar estado de guerra. Aí os bolivianos já iam estar no Espírito Santo, né? Sem o Brasil incapaz de se defender. É uma maluquice, cara. Ainda bem que a gente só cercado por Bolívia, Paraguai, Venezuela.